E sejam bem-vindos mais uma vez para a nossa live. Hoje nós temos dois convidados muito ilustres aqui, que juntamente conosco vamos estar comentando algumas situações referentes ao nosso município, falando um pouco de política, vamos falar de conselhos, vamos falar também da questão da legislação, das eleições desse ano. Vamos estar comentando aqui alguns assuntos aqui muito pertinentes à nossa comunidade. Primeiramente, eu gostaria de mandar um abraço para o meu pai, para o meu sogro, o seu Murilo, meu pai, o seu Rufino, que hoje é o dia do idoso, e a todos os idosos aí que são referência dentro da família, que são praticamente a evolução da nossa humanidade. Um grande abraço a todos. Um abraço ao pessoal do Centro de Convivência dos Idosos, nossos alunos do Taekwondo, um grande abraço a todos aí. E assim a gente adentra mais uma vez a casa de vocês, para a gente poder estar mostrando o nosso trabalho, falando da nossa campanha, porque esse ano é um ano atípico, tivemos vários problemas com relação a N coisas dentro do município, e aqui a gente vai estar pontuando algumas coisas essenciais. Primeiramente, Thiago Souza, obrigado pela participação. Thiago vai tirar a máscara aí para poder se apresentar e estar falando com a gente, Dr. Mahatma Braga, nosso candidato pelo Republicano, um abraço a todos os republicanos, e a todos os candidatos a vereadores que estão no município aí. Um abraço a todos, porque hoje é o dia do vereador também. Um grande abraço. Thiago, a palavra é sua, obrigado mais uma vez. O Thiago é uma pessoa que é muito degusta essa questão da municipalidade, dos conselhos. Ele faz parte do Conselho da Juventude e vai estar aqui explanando para nós, conversando num bate-papo, para que a gente possa esclarecer algumas dúvidas, Thiago, com relação às eleições, com relação aos conselhos, outras coisas com relação ao esporte também. Então, para nós isso é muito interessante. Seja bem-vindo, a palavra é sua, faça a sua apresentação, Thiago. Eu agradeço muito, Cícero, pelo convite. Me sinto lisonjeado em estar aqui com você, que tem uma grande história em Reais, com o Mahatma, um advogado muito respeitado no município também, e realmente conversar um pouco sobre políticas públicas de uma forma ampla e restrita, porque é algo que, no final de tudo, se resume à nossa política e pelo menos o que eu defendo. E por isso estou aqui conversando com você, a mesma forma que conversei em outras ocasiões com outros candidatos, porque eu creio que essa discussão seja a mais nutritiva e a mais importante para toda a população. Democratizar, Thiago? Isso é muito importante. A gente precisa ampliar os horizontes, o nosso conhecimento com relação às eleições, com relação à função do vereador, que às vezes ela fica um pouco mitigada dentro da sociedade, E o Dr. Braga pode falar para nós com isso com muita propriedade, porque é um advogado dentro do nosso município. Tive a honra de ser o professor desse menino, Então o esporte ele tem um papel transformador dentro da sociedade. E o Dr. Braga está aqui, vai se apresentar para vocês, conversar com vocês e falar do que o esporte, do que ele significou para o doutor dentro de todo esse processo da sua vida. Braga, a palavra é sua, seja bem-vindo. Obrigado, mestre. Boa noite a todos os internautas, cumprimento os nossos colegas aqui hoje de mesa, É muito gostoso de vir aqui hoje conversar com vocês, porque, como o mestre Cícero já disse, fui aluno dele. Então, hoje eu sempre costumo falar, se sou o que sou, foi por conta do esporte, foi por conta do taekwondo. Comecei com meus 9 anos de idade, era um menininho de quase raquítico, Era 29 quilos, 29 quilos, faixa branca mesmo lá, uma época bem difícil, no início, e fui treinando taekwondo dos 9 até os 18 anos. Grande parte dessa trajetória do taekwondo foi na academia do mestre Cícero, lá quando ele começou lá atrás. Então é uma honra participar dessa live aqui hoje com você, mestre. É uma honra participar junto com o nosso amigo também Thiago Souza, que eu tive a honra de conhecer nos últimos minutos, vendo o seu Facebook, vendo suas lives. E a partir de agora saiba que você tem um fã, porque eu gostei muito da forma da sua oratória, da forma que você se porta, do jeito que você respeita a política e trata os jovens de hoje.
Então eu cumprimento a todos e eu tenho certeza que a gente vai fazer uma ótima live, um bom diálogo aqui entre nós. Vamos sim, Mahat, vamos sim, porque a gente tem, né, é agraciado com a participação do público, já várias mensagens já nos mandaram durante o dia, Tiago, as pessoas nos enviam algumas perguntas, né, para os convidados, e dentre essas a gente separa algumas, né, então a gente procura interagir muito com os internautas, porque é essa a nossa função aqui, né? Levar a informação para as pessoas e também poder mostrar o nosso trabalho, os nossos projetos, né? As nossas propostas de campanha, como nós estamos já num período eleitoral, né, Mahat? Então a gente tem que estar próximo das pessoas de uma forma remota. Então as lives foi um mecanismo que nós utilizamos para poder estar conversando com a população, tirando dúvidas, porque nesse período de pandemia e toda essa alteração na legislação eleitoral, né, muito limitada a questão das visitas na casa das pessoas, as reuniões, né, tem um público determinado, não pode ultrapassar 10, 15 pessoas em função da pandemia, e o momento, né, pessoal, é de cuidar da saúde. Então, mais uma vez eu agradeço a todos que estão participando da live, que estão entrando, que vão entrar, e continue compartilhando, mandando as suas perguntas, nós vamos estar comentando aqui as perguntas de vocês na nossa live. E a primeira pergunta que eu trago aqui é para o Tiago, né? O Tiago é uma pessoa muito envolvida na questão dos conselhos, né? E essa questão dos conselhos, eu também já fui conselheiro dos direitos da criança e adolescente, e essa dinâmica da gestão pública, né, executivo, legislativo e os conselhos, eles têm que estar sempre em sinergia, né, Tiago? E você, como, né, faz parte do Conselho da Juventude, né, para nós é essencial que você traga essas informações, né? Como que foi essa experiência tua dentro do conselho, né? O que agrega ao conselho dentro da comunidade, qual que é o papel do conselho e o poder executivo. E a pergunta que um dos internautas nos mandaram aqui é: você vê uma ingerência do poder executivo dentro dos conselhos hoje? Não só do conselho que você participa, mas como o nosso município tem, né, Mahat, sete conselhos municipais, eu acho que todos têm a mesma política, né? Então, no Conselho da Juventude, há uma ingerência positiva ou negativa do Poder Executivo com relação ao Conselho da Juventude? Perfeito, Cícero. Quando nós conversamos e debatemos sobre a questão de conselhos municipais, nós debatemos sempre sobre a questão da democracia representativa e da democracia participativa, quando traz a comunidade para junto do Poder Executivo trabalhar as questões e colocar as suas pontuações em relação ao Poder Executivo na execução das suas tarefas de fato. Então, é amplo, como vocês disseram, são 7 conselhos. Cada conselho atua num nicho. Tem o conselho do idoso, da criança e adolescente, da juventude. Em alguns municípios tem da mulher, deficiente físico, etc. Ou seja, cada um vai atuar no seu nicho. No que tange ao município de Pinhais, eu não posso dizer que há uma ingerência, mas também não que esteja a melhor coisa do mundo. Sim. Porque quando nós levamos novamente a questão do conselho, ele tem um problema intrínseco, é que a população desconhece o conselho. Desconhece, é verdade. Então, principalmente quando eu assumi a presidência do Conselho da Juventude, a maior dificuldade não foi só executar os serviços, executar a função elementar do Conselho, e sim mostrar para a pessoa que o Conselho existe e para que ele funciona. Porque muitas vezes eu vou fazer uma explanação para as pessoas, ou eu vou buscar, e eles perguntam o que é o conselho, o que faz. Então tem que ser feita toda essa educação política, de fato, para depois fazer o trabalho que o conselho deveria fazer. Então é um trabalho progressivo que nós estamos tentando fazer de forma contínua, mas não é fácil. E também eu não posso descreditar a gestão, digamos assim, o poder executivo, porque eu estive em visita a outros municípios, por exemplo, de Curitiba, e os problemas são extremamente semelhantes ao nosso, no que tange ao da juventude, obviamente. Então, nós estamos avançando, a passos pequenos, mas estamos avançando. Isso é muito bom, né, Tiago? Quando se fala estamos avançando, né, uma do slogan
da campanha da majoritária é seguir em frente. Então a ideia nossa é realmente avançar, né, com as políticas tanto do Conselho da Juventude, quanto as políticas da infância e da adolescência, né? A política da assistência social é uma política muito complexa, assim. Eu tive a oportunidade de participar como conselheiro na assistência social. É uma relação, assim, terceiro setor e poder executivo que, de fato, como você falou, sempre tem as indiferenças de opiniões e pensamentos, mas a função do conselho, né, Marrata, acho que você pode me falar isso com mais propriedade, é o entendimento, né, de uma temática para a comunidade. Então, os conselhos municipais é como uma associação de moradores, né? Ela tem que estar em prol da comunidade, né? Isso é muito importante. Tem um papel muito parecido até mesmo com o do vereador, né? Praticamente. Eu até faço uma pergunta para o Thiago também, que eu acho muito interessante a atuação dele, né? Junto ao Conselho da Juventude, mas como que você vê hoje a participação do jovem nos conselhos? Não especificamente, você vê uma participação, uma adesão dos jovens ou... Não, seja por desconhecimento ou seja por desinteresse. Porque eu não vou te dizer aqui ou falar para quem está nos assistindo que é uma coisa legal, que é mil maravilhas. Você senta lá, tem mais inúmeras pessoas junto com você que representam interesses de entidade. No caso do Conselho Municipal da Juventude, é paritário, gov e não gov, governamental representando o Poder Executivo e não governamental, 8 conselheiros de cada. Então, o que acontece? Os governamentais, vem um da Secretaria de Governo, representando a Secretaria de Governo, vem um da Secretaria de Educação, vem um da Secretaria de Assistência Social, e do outro lado, vem de organizações da sociedade civil. Então, eu represento, até então, o Grêmio Estudantil do Colégio Humberto de Alencar Castelo Branco, que legal. É uma organização. Tem gente que representa os... pessoal do Centro da Juventude, agente da cidadania. Agente da cidadania. Então vem mais um representante. Então é assim que é composto. E sentando lá, nós vamos debater, chegar a algum consenso ou tomar decisões para buscar informação e conhecimento sobre a juventude. Então ocorre um pouco que essa barreira burocrática. E eu vejo, complementando também, eu vejo assim, a princípio é um comprometimento que cada um que está lá, né, se compromete a fazer aquilo, não sendo remunerado, né? É um trabalho então voluntário ali que se faz em prol da sociedade. E aí de vez em quando, exato, e de vez em quando eu vejo algumas pessoas até falarem sobre o vereador. Será que se o vereador não recebesse salário, será que a gente teria uma quantidade tão grande de vereadores assim? Aí eu coloco até o próprio conselheiro como uma comparação, uma referência, né? Porque se fosse voluntário, talvez nós não tivéssemos a adesão necessária, o comprometimento necessário de pessoas dispostas a trabalhar em prol da sociedade, né? Então, às vezes, quando a gente vê com essa crítica, né, de que será receber tanto, ou não poderia ser um trabalho simplesmente voluntário e tal, a gente tem o exemplo dos conselheiros. Né, que são pessoas ali que estão dispondo do seu tempo, do seu trabalho, né, e é muito reduzido a quantidade de pessoas dispostas a dar o seu tempo em prol da coletividade. Se vocês me permitem, vocês que mandam aqui, obviamente, mas existe uma reflexão importante feita pelo professor, se não me engano, salvo engano, da Universidade de Cambridge, Ted Kosser, que ele faz essa reflexão no livro dele, que eu não lembro, infelizmente, mas posso deixar posteriormente nos comentários, que é essa função dos políticos em geral, não só do vereador. Muita gente diz que políticos não deveriam receber. Tudo bem, é uma ideia válida, mas deve ser feita a reflexão no sentido de, quando você não recebe salário para executar alguma função, presume-se que você já provém renda de outro local. Então isso provocaria uma elitização muito grande da política, porque quem ocuparia os cargos, mais do que já ocupam, são empresários, são pessoas que já têm condições. E outra reflexão também é que muitos dizem que mas eles poderiam ser vereadores, políticos e ocuparem os cargos como professor, coisa do tipo, que já ocupam. E daí entra outro questionamento. Você que é um político que trabalhe por você, para você, em tempo integral, ou você quer um que trabalhe meio período? Um que tenha outras funções e que não possa se dedicar ao trabalho legislativo. Porque é muito fácil eu chegar aqui e falar, eu sou vereador, ganhei um mandato e ficar de enfeite, mas eu chego lá no gabinete, eu não sei
como que passa uma proposta legislativa. Vereador cabide, né? Vereador de enfeite, para inglês ver, como se diz. A função do vereador, ela é muito ampla, né? E também ela é muito limitada. Então, hoje em dia, o vereador, ele usa de muitos mecanismos que não é a função dele. Então, assim, a comunidade, ela tá mais inteirada desse assunto. Então, a gente fala muito da questão do assistencialismo dentro da Câmara dos Vereadores, né? Então, a gente ouve muito isso das pessoas, que o vereador não tem que dar óculos, que o vereador não tem que, né, ele não pode interagir num ato administrativo da gestão, ele não pode dar uma cesta básica, ele tem que criar mecanismos legislativos para que o poder público faça isso. Então isso é muito importante, a reflexão que essas pessoas fazem, né, Tiago? E para o sistema isso é importante, né? Eu tive a oportunidade de ser conselheiro tutelar, ser conselheiro dos direitos e, por exemplo, no nosso município, o orçamento criança e adolescente, ele é um orçamento que ele não cresce da forma que ele deveria ser dentro de um município que é o menor município, o 11º em arrecadação. Então essas questões deveriam ser mais debatidas com a população, né? As audiências públicas nossas, elas deviam ser mais ampla para a comunidade, dar publicidade, né? Dar mais publicidade. Uma, né, dos princípios da administração pública é a publicidade, né? Artigo 37 da Constituição. Então isso é uma coisa que deveria estar mais estampada dentro da nossa sociedade. Pessoal, vou mandar um alô aqui para a galera que estão entrando, estão mandando um abraço para o Thiago, estão mandando um abraço para o Mahat. Eu vou falar algumas pessoas aqui, né? Depois nós vamos estar respondendo nossos comentários, o Thiago, o Mahat, as perguntas ali que vão direcionadas para eles, que vão direcionadas para nós. E mais uma vez, muito obrigado, já estamos mais de 50 compartilhamentos. Vamos, né, ultrapassar os 100 compartilhamentos da live passada, vamos ultrapassar os 105 comentários. Então vamos participar, pessoal, mandem as perguntas, nós vamos estar fazendo aqui. Nós não temos muito tempo, Thiago, a nossa live de Mahatma demora mais ou menos 1 hora, mas a gente procura condensar os assuntos. Vou mandar um abraço aqui. William, pessoas de grande confiança. Fernando Curtis, teu pai, Mahatma, boa noite. Rafaela, sua esposa participando, boa noite, boa noite. Magri Musa, hoje é o dia do vereador, parabéns a vocês, candidatos e futuros vereadores. Muito obrigado, Márcia, né? Se Deus quiser, dia 1º, vocês estão convidados para a nossa posse, né, Mahatma? Vamos trabalhar muito, vamos apresentar nossas propostas, vamos, né, estar junto da comunidade. Então, um grande abraço, obrigado. Luiz Six, mestre Cícero, pessoa ímpar, obrigado, grande abraço, Luiz. Andréia Coach, olá, boa noite. Bruna Melansky, tamo junto, é pra você, Mahatma, pro Thiago. Jones Francis Bernardo, grande mestre Cícero, meu primeiro professor. Um abraço, Johnny, obrigado pela ajuda. Ione, tua mãe tá aí, um abraço, Ione. Te amo, mãe. Uma pessoa que estimula muito, assim, a questão da família. Guerreira. E tem 2, 3 filhos maravilhosos, parabéns, Ione. Jones Francis, foi um grande exemplo de respeito. Obrigado, Johnny, obrigado, Johnny, o Cícero, o pai do Johnny. Alessandro Ricardo, sucesso, meus queridos. Andréa Crouch, parabéns, meu sobrinho Mahatma, sucesso. Aí, Mahatma. Pessoal, é importante a participação da família nesse processo legislativo. Então, se a gente não tem o apoio da família, praticamente é um caminho um pouco à vontade, né, Tiago? Então, a família, quando participa dos sonhos, né, dos projetos da gente, dá uma injeção de ânimo muito grande. Um abraço para minha esposa Andressa, para minha filha, para a Júlia, para o Lucas. Margarete Melo, boa noite, Margarete. Alexandre Oliveira Souza, Dali Primo, um abraço, Alexandre. Esse é meu primo, mas não é o teu, não. Eu acho que é o teu. Não, acho que o meu não é. Não é? É meu primo, é teu primo, Alexandre? Um abraço, Alexandre, então é meu, um abraço, Alexandre. Jaqueline Ferreira, boa noite. Marciano, um abraço, Marciano, obrigado aí pela ajuda tua. Marciano é um grande incentivador da nossa campanha, aí trabalha com a gente no esporte, sabe da nossa luta, né, Marciano? Obrigado. Alex Campelo, boa noite, um abraço, Alex, obrigado aí pela ajuda, manda um abraço pro teu pai aí, e vamos trabalhar. Seu Murilo, meu sogro, olá, mestre Cícero, estamos ligados nessa live, um abraço, seu Murilo, obrigado a todo mundo aí. Ricardo Medeiros, Marcos Sesquim e Gerra, um abraço, Ricardo, um abraço, doutor Marcos, um abraço pro Gerra aí, boa campanha para vocês. Lu Ferreira, boa noite. Mahatma Braga, a gente tem uma pergunta para você que uma pessoa mandou, e eu gostaria de falar aqui na live para você responder.
a advocacia exige muito tempo da gente, né? Eu sou bacharel ainda, sonho Futuro colega com a vermelhinha da ordem, né? Mas preciso estudar muito, isso é fato. Mas passando a campanha aí, a gente vai focar, em fevereiro tem exame da ordem, né? E vamos estudar, né? Vamos se aperfeiçoar, né, Thiago? Porque o processo de conhecimento é muito rico, né? E quanto mais a gente sabe, mais a gente pode oferecer para a comunidade. Mahatma, a advocacia exige muito tempo da gente. A campanha, ela tem um desgaste muito negativo. Às vezes a gente tem uma recepção muito positiva. Então às vezes a gente chega com a cabeça no final da noite assim, meio pesada, cheio de coisas. E a gente usa as coisas boas como referência, né? Então eu leio muito essa questão. Eu li o livro Arte da Guerra e eu aprendi isso, né? A gente tem que pegar as coisas ruins, transformar de forma positiva para a gente ter mais ânimo, né? Como que é? O escritório, campanha, família. Como que você consegue conciliar isso? Rapaz, é difícil. Não é fácil. Difícil, né? Com certeza a gente tem vários advogados e advogadas aí do município de Pinhais. Um abraço para todos os advogados e advogadas do município. Todos sabem muito bem qual que é a luta diária que a gente tem que travar, certo? A advocacia, ela exige realmente um desgaste psicológico muito grande. A gente não precisa levantar, né, peso, mas utilizar muito a massa cefálica. Não foi fácil, né, decidir seguir esse caminho da política. Em primeiro lugar porque política, quando você fala já em política, já existe uma sensação de uma coisa ruim, algo, né, muitas vezes sujo, né, já por natureza. Então, muitas vezes, ligar a própria imagem é uma crítica que eu já recebi, né, de várias pessoas, no sentido, você é advogado, mas você vai querer entrar numa carreira política, né, você vai querer ser um político, um vereador e tudo mais. E eu digo que sim, a gente tem que fazer parte da política. A política, ela é algo que muda as vidas das pessoas. Eu não me acho... eu acho que eu tenho que ter o direito de escolher e compartilhar também as escolhas, né, que eu entendo ser pro município, Sim. de melhorias pro município. Então, consigo hoje, né, conciliar a advocacia com antes a pré-campanha e hoje a campanha, com a ajuda de colegas do escritório, né? Eu tenho grandes colegas e sócios do escritório que hoje podem me dar todo um respaldo ali, né, na minha ausência. Então os clientes podem ficar tranquilos, né? Eu estou lá e um pouquinho fora, mas os processos estão andando, né? Graças a Deus. Se quiser saber de algum processo, pessoal, já pergunta na live aqui. Juliana lá, que ela está ciente de todos os processos. Boa. Mas é difícil, mas a gente tem que tentar conciliar, né? Porque eu acredito que a gente tem que buscar realmente algo em prol da sociedade, né? Algumas atitudes que a gente tem que tomar na Câmara de Vereadores, como vereadores, tendo responsabilidade para que melhore a vida de toda a coletividade. Isso é importante. Obrigado, Mahatma. E quem quiser saber de algum processo, manda o número do processo aqui na live que a gente já passa para ele, tá? Obrigado, Mahatma. Mas faz parte, né, Thiago? E, por exemplo, o Thiago é uma pessoa assim que eu acompanhei algumas lives, o teu trabalho em si, né, desde o período que a gente se conheceu, e você evoluiu muito, né, enquanto crítico na política, né, enquanto Conselho da Juventude. Isso dá um leque muito grande para nós, e eu sei que você atua muito nessa questão função legislativa. Hoje, para nós aqui, assim, o que você pode pontuar com relação a esse processo eleitoral que a gente vai passar, né? Fale um pouco para nós da tua opinião com relação aos vereadores que hoje estão, né? Aos novos que vão vir no próximo mandato, e qual que é a real função, né, do vereador dentro do município, junto com a comunidade. Dá essa explanação para nós que vai ser muito rica para os nossos espectadores. Você falou da minha evolução, eu creio que nós nos conhecemos, acho, desde 2016, por aí. 2016, por aí. E existe uma evolução, como de todo mundo. Às vezes evolui de uma forma boa e às vezes de uma forma ruim. E a política segue esse mesmo caminho. Sim. Desde 2016 muita coisa tem mudado, seja no âmbito legislativo da política, seja no âmbito do que correm as coisas mesmo, das pessoas, porque as pessoas são muito mutáveis. E agora cada vez mais se traz para o lado da internet.
Na eleição passada de 2018 já foi um pouco, mas as pessoas ainda estavam segurando, falando, não é só isso, vamos ainda ficar no físico e tal. A evolução digital, né, Thiago, ela sofreu em 6 meses, 20 anos, né? Então, mais ou menos isso. E não só na política, mas em tudo, né? Na política, na educação, principalmente com a educação online, que não está boa ainda, não mas está boa. A justiça teve que se adaptar também, algo que a gente pensava que seria daqui 2, 3 anos, já é a realidade hoje, audiências virtuais. Algo que eu tinha que pontuar, porque pessoalmente não sou advogado, mas tem processo correndo. E uma coisa muito difícil, que era muito simples de resolver, era fazer uma videoconferência para uma audiência. Não podia ser feito, era muito difícil, não sei o quê. Veio a pandemia, mudaram tudo rapidamente. Então, para você ver como que fatores externos influenciam dentro do diálogo. O esporte, Thiago, para você ter uma ideia, eu sou mestre em taekwondo, né? Eu conheço muito essa questão do mundo das lutas e o esporte na sua coletividade também, né? Então nós estamos aí candidato a vereador pelo Republicano, número 10011, pessoal, e a gente sabe que o esporte evoluiu muito, né? Por exemplo, hoje dentro da nossa Federação Paranaense Taekwondo, nós já temos campeonatos online, tipo um 100. Então o aluno demonstra a técnica, manda para nós, os árbitros avaliam e, né, dão uma avaliação. É uma competição normal. É lógico, muitas coisas não é possível fazer de forma que não seja presencial. Por exemplo, não tem como fazer uma luta online, não faz sentido, né? Mas do jeito que estamos evoluindo, né, não é uma coisa de começar a se pensar. Então é uma ferramenta hoje muito utilizada, né? Isso aqui não é um artigo de luxo, é um acessório, é uma ferramenta de trabalho. Hoje, né? Né? A gente não sai sem isso aqui. A internet já é um direito básico. A máscara, né, virou para nós um acessório também que não pode faltar, a gente não sai sem máscara. Então isso é hora de cuidar da saúde, né, e acompanhar as evoluções, né? Então nessa campanha, né, nós estamos fazendo muitos trabalhos de vídeo, todos os candidatos, Thiago, Mahatma, estão se adaptando. Quem não tinha muito tato, interesse com a internet, teve que se adaptar, vai ter que se, né, encaixar no mecanismo digital, porque a evolução digital ela está aí, né, é necessária e não tem como a gente ficar. Então, por exemplo, a educação mesmo. Hoje os professores, eles sempre foram, né, vencedores e guerreiros dentro da nossa sociedade, né? Quero aproveitar aqui e mandar uns abraços a todos os professores, né? A nossa colega professora do Republicano, Aline Sirrotti. Quero mandar um abraço para a Rosa, do Republicanos também, para a Ana. E essa semana estivemos conversando com o deputado Luizão também. Um abraço para o Luizão, para o Mainardes, para o Thiago, para o Márcio. Um abraço especial também para a professora Rivani, sim, né? Nossa professora do Colégio Semiramis de Barros Braga, se aposentou recentemente. Referência, isso é muito importante. Mahatma, você que é uma pessoa assim que está muito dentro do empresariado, né, com a questão do teu trabalho, como eu particularmente sou um político, Thiago, que eu estou na comunidade, né? Como diz o meu amigo Edson do Paroli, eu piso no asfalto, né? Eu acho os buracos por aí. Pinhais tem buraco ainda, né? Esse dia eu estava andando com a Rosa Maria e ela falou, ó, tem um buraco aqui, né? Tem que arrumar. E como que é? Você tem um leque assim de trabalho dentro do empresário, né? Então, sim, você é um vereador candidato da classe empresarial ou da classe hipossuficiente? Você conseguiu ampliar o teu leque dentro do trabalho agora de campanha dos dois mecanismos? Olha, mestre, como você é uma pessoa simples, né? Sim, sim, com certeza. Mas como advogado a gente recebe no escritório as mais diversas ações. Né? Desde de uma ação de alimentos, de uma pessoa realmente que não tem condições e que traz para o escritório as dificuldades que ele vivencia, que ele consegue assistir no município dele, no bairro dele, na rua dele, assim como um empresário chegando até o escritório também, mostrando as dificuldades que ele tem com relação à burocracia, com relação a liberações de licenças, alvarás, certidões de descartes de resíduos sólidos e tudo mais. Então a gente consegue ter uma visão panorâmica, né, tanto daquela pessoa que é mais humilde, quanto daquele empresário que emprega essas pessoas muitas vezes mais humildes. Né? Então o trabalho com certeza voltado para o empresariado local é sempre no sentido de fomentar o consumo, a utilização dos serviços, dos produtos do empresário, do comerciante local, né? Que eu acredito que Pinhais só é o que é hoje
por conta da indústria, por conta do empresário, por conta dessas pessoas que investiram no município, empregaram e fizeram com que nós chegássemos aí à 12ª maior arrecadação, né, do estado do Paraná. Sendo se não me falha a memória, 11ª ou 12ª. Perdoe a minha ignorância, pessoal. Então, a gente consegue, com certeza, identificar quais são as deficiências do município, tanto na parte administrativa, né, voltada ao empresariado, quanto as dificuldades vivenciadas por cada morador, né, na sua localidade. E tem uma pergunta, Mahatma, da Margarete aqui para você. Hoje, né, o ramo do direito é um ramo muito rico, né? Você pode estar numa área civil, numa área criminal, ambiental, legislativa. É muito grande o leque do direito. O que te fez a pensar e decidir a sair candidato a vereador? O que te fez chegar a essa decisão? Essa é a pergunta da Margarete aqui. Margarete, minha madrinha e minha sogra, linda Margarete. Bom, minha sogrinha linda, com certeza o motivo que me fez ser vereador, me candidatar a vereador, é por entender que a gente precisa de pessoas no município, representantes da sociedade, que pensem de fato nas necessidades do povo, né? Que tentem tirar um pouquinho essa questão do toma lá da cá e visem realmente quais são as necessidades da população, para que a gente consiga realmente chegar em uma das maiores cidades, né, do Brasil. Então eu sempre visei isso, né? Buscar realmente verificar o que tem de dificuldade no município, o que a gente pode melhorar. Né? Pinhais, eu defendo com unhas e dentes. Sou nascido em Curitiba, mas há 31 anos moro no município de Pinhais. Defendo a minha cidade com unhas e dentes. Tem coisas que precisam melhorar? Tem, com certeza, e são essas coisas que a gente tem que bater na Câmara para melhorar cada vez mais, né, a qualidade de vida do cidadão. O Thiago que está aqui, ele sabe, né, que a gente vai para uma eleição e a gente tem que estar preparado, né, Thiago? Quando a gente tem algum sonho, tem alguns projetos, a gente tem que se dedicar àquilo, né? Então, assim, o apoio da família, dos amigos, né, é muito importante. E o Thiago, como ele é uma pessoa muito conhecedora das políticas, né, não só do município, mas assim, da política de uma forma generalizada, né? Como que você vê, Thiago, essa questão hoje da majoritária nossa aqui no município? Por exemplo, nós temos aí praticamente, me corrijam, por favor, nós temos 6 candidatos a prefeitos, né? Nós temos uma majoritária com a nossa prefeita Marli Paulino, tem o Marco Sesquim, tem o Vinícius, né? Tem o Vladimir, então são N candidatos que estão aí participando do pleito para a majoritária. O que você acha hoje, assim, da questão da oposição e da situação dentro do município? Você tem um olhar clínico, né? E você vai falar o que você realmente acha disso. Então, pontua isso para nós, assim, para a gente ter. Antes de falar disso, falar que eu não caí de paraquedas aqui. Né? Não, imagine. Não sou só amigo do Mestre e tal. Desde 2015 eu atuo na área pública exclusivamente em Pinhais, seja com juventude ou seja na política de forma... Conhece as demandas, né, Thiago? Conheço um pouquinho. Você era um menino que tinha que ser candidato, cara. Você tinha que ser candidato. Não chegou minha hora. Se tem muito a oferecer, cara. Não chegou minha hora ainda. Mas vai chegar. Eu quero estar do teu lado. E além de estar há algum tempo dentro do município, eu fui para a seara da ciência política, que é algo que estuda, de fato, a política nas suas instituições. Além disso, no ano passado, eu resolvi me preparar um pouco melhor quando surgiu a oportunidade de ingressar no Renova BR. Então, na turma de 2019, eu ingressei no Renova BR, me formei, fui para São Paulo, fiz um curso presencial, tudo mais. E o que é o Renova BR? Muita gente não sabe, mas o Renova BR, já está no nome, é uma escola de política que visa a renovação. Sim. Nenhum aluno que esteve presente nesse curso já ocupou algum cargo público. Então, realmente faz parte de uma renovação, é uma política de renovação. Foram 31 mil inscritos, 1.400 passaram no processo de seleção e cerca de 1.000 se formaram. E, felizmente, com algum esforço, eu fui um deles. Então, alguma coisa de política eu sei. E quando eu posso aplicar isso dentro do município, eu vejo que existem várias nuances. Principalmente com a reforma eleitoral. Agora, com a que chamam de chapa pura, fica muito difícil você conseguir atingir o coeficiente eleitoral, famosa legenda. Então, às vezes, não estou falando que de fato ocorra, porque cada um
cada partido, grupo de pessoas tem um ideal, pode utilizar-se da estratégia de lançar uma majoritária para trazer mais legenda e com isso atribuir mais força ao partido. Então lá o partido X lança o prefeito Y para puxar a legenda para o partido, porque às vezes eles não conseguiriam eleger dois, só elegeriam um, mas com a força de uma majoritária eles elegem mais um. Ou também aquela questão da negociação, né? Eu monto meu partido, deixo ele forte e no final vou lá, negocio com mais um para ter mais força no pleito eleitoral final e juntar tudo. Então pode N caminhos. N caminho. E hoje, né, a famosa figura do puxador de voto nessa nova legislação, ela praticamente não existe. Então, o famoso Enéas, né, que puxava tantos candidatos no partido com uma quantidade imensa de votos. O caso do Tiririca foi assim. Tiririca e dentre outros também. Então, hoje, né, uma chapa, ela tem que ter time bom, né? Não basta ter um lá. Para você ser eleito de fato, você tem que atingir 10% do coeficiente. Se o partido fez muito voto suficiente para eleger 2 cadeiras, se nenhum tiver os 10%, ninguém é a nova matemática da política, né? Isso é bastante importante porque dá mais oportunidade, né? Dá na verdade uma isonomia, né, Marra? Então todos têm a mesma participação, têm o mesmo potencial dentro do partido. E é lógico, hoje está difícil se falar de política com as pessoas, até em função, né, a economia está abalada, né, as questões geopolíticas estão muito afetadas com essa questão da pandemia, as pessoas estão muito apáticas com a política, mas vai chegar um momento que a conversa vai ficar mais aguçada e as pessoas vão ter que, né, ouvir ou responder ou falar sobre política, porque nós vamos ser governados por política, então nós precisamos entender os mecanismos, né, Thiago? Então é mais fácil a gente entender, né, Mahat, e poder argumentar do que simplesmente falar, eu não gosto de política. Então, por muito tempo ainda existe, na verdade, cada vez cresceu mais. Agora eu creio que com a expansão da internet, a maior educação política das pessoas, vai se estabilizar, mas a polarização política virou futebol basicamente. Eu tenho meu candidato, é meu time, eu vou defender, não importa se fez algo bom ou ruim, importa é que está ganhando, né? Isso é verdade. A gente tem... Na política nada é preto no branco, né? Hoje eu vejo que as pessoas têm uma certa repulsa, uma aversão realmente à política por conta de um histórico que não é do Brasil, é do mundo todo, desde que a política é política, né? É do mundo. No sentido de corrupções e tal. Né? A corrupção realmente ela está incrustada como se fosse um braço aí de um corpo. É difícil você não ver nenhum governo no mundo que não tenha escândalos de corrupção. Agora, o que eu penso você agora no conselho também fazendo todo o curso ali com o intuito de renovação. A renovação ela vem com uma bagagem, né? Hoje, principalmente por conta, né, da atuação do último ano aí da própria presidência, com uma questão muito de tirar para escanteio literalmente a corrupção, né? No sentido de tentar colocar pessoas e de índoles de caráter dentro da política para que possam tomar conta aí dos cargos. E eu acredito que a renovação é o caminho. A renovação é o caminho literalmente para você fazer com que de fato a Câmara de Vereadores tenha decisões que visem, né, toda a coletividade. Como você disse, a política nem sempre é preto no branco. Na verdade, nunca é. Sempre tem nuances. E essa questão da renovação também é algo para se refletir. Porque muito se fala da renovação, mas não se caracteriza ela de fato. Porque o que é uma renovação? É eu tirar um político que já está no poder e colocar outro? Mas e se esse político for filho do que já estava lá, como acontece a continuidade, sempre? É uma continuidade. Então renovou? Talvez só o rosto. Então são coisas assim que se deve ser pensado. E também levar em consideração que o seu voto, daí jogando para vocês novamente, não é só um voto, é uma procuração. É uma procuração por 4 anos que você dá para alguém representar os seus interesses. Se você não daria para um advogado qualquer, por que você vai dar para um político ou qualquer? Dar um bisturi para um médico que você mal conhece. É uma boa reflexão e as pessoas, né, o eleitor ele está mais crítico nesse sentido, vão ser
ponderado muito essas questões de refletir sobre a questão do voto, né? Porque o vereador, ele vai ser um representante do seu durante 4 anos, né? Então, durante todo esse período, é hoje o que as pessoas falam muito, né? Ah, o vereador ficou lá no mandato 4 anos, agora é ano político, ele vem em casa. Isso parece que virou cultural dentro do processo legislativo. Não, o vereador tem que estar na comunidade, tem que estar, né, participando. A gente está falando de conselhos aqui, né, Thiago? Eu nunca vi um vereador que participe de um conselho, né? Ele, vereador, participe de um... E pode, né? Hoje em dia a legislação permite isso, o vereador pode participar. Uma coisa que foi falar no começo é a questão de audiências públicas. No ano passado, eu estive presente na audiência pública do LDO para esse ano. Então, o que é audiência pública e o que é o LDO? A administração pública é composta basicamente de 3 coisas: o LDO, o LOA e o PPA. O plano plurianual é para os 4 anos, o LDO e o LOA, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, acontece todo ano para definir o orçamento do ano seguinte. Eu estive presente. Sabe quantos munícipes, vou deixar vocês chutarem, quantos munícipes, fora eu, estiveram presentes juntos? 6. Menos. 3. Menos. 2, você e mais um. Não, eu e mais 2. Ah, você e mais 2. Fora eu. Tá. E porque eu convidei ele. E o rapaz que estava, e a mãe dele, o rapaz cursava gestão pública, ainda cursa, eu acho. Uhum. Então, é algo que também é desinteresse da parte da população. Só que eu não posso culpabilizar nenhuma das partes, porque vai de vários, são vários fatores que influenciam. Thiago, eu ia comentar exatamente isso que você falou. O que acontece? Não dá para jogar culpa só no vereador. Nenhum político ele carrega a culpa sozinho do mandato dele. Né? A população realmente ela tem um peso nessa culpa aí muito grande também, porque deixa de fiscalizar. Deixa, né? Isso é verdade. Deixa muito de fiscalizar o candidato que elegeu. Né? E eu participei da prestação de contas também do município e não tinham mais de 10 pessoas ali. Mas quando é para questionar o papel de um vereador, isso a população ela faz muito bem. Né? Mas é engraçado que às vezes critica um vereador, porque existem vereadores muito bons ali na Câmara. Né? Tem pessoas realmente que vestem a camisa. Né? Não dá para desmerecer o trabalho de todos eles. É a questão que muito se fala na internet agora, que o vereador que já está em mandato não tem que mostrar proposta ou coisa muito elaborada. Tem que mostrar o que fez. Tem que mostrar resultado. E também outro pensamento que eu trago nesse sentido, realmente, o vereador não tem que estar na rua só em época de eleição. Mas às vezes ele não está em época de eleição, mas você não consegue ver ele trabalhando. Exato. Seja por incapacidade dele demonstrar, porque hoje em dia o que está registrado, a maioria é redes sociais. Se você não aparece, você não é lembrado. E muita gente não faz isso. Agora, vamos supor dentro do município de Pinhais, jogar lá que tenha os 130 mil, vai dar 9 mil por vereador, se dividir pelos 17. Uma conta por alto, sim. Imagine um vereador atender 9 mil pessoas, mesmo que durante o mandato inteiro, não daria uma pessoa por dia. Então, você tem que ver e avaliar a forma com que ele presta esse serviço. Às vezes não é um vereador estar na rua, passando aqui no bairro, falar, tem um buraco aqui ou coisa do tipo, que ele é melhor utilizado. Sim, tem muitos vereadores que podem ficar dentro do gabinete, podem ficar rodando a cidade, por exemplo, só ligando, passando demandas, fiscalizando o poder público, porque a maior parte, o serviço mais massivo que um vereador deveria realizar, tem que realizar na frente do computador, que é fiscalizar as contas públicas, para onde que está indo dinheiro, licitação, e isso não é feito de fato, ou se é feito não é mostrado. Mas a gente não vê nenhum escândalo, né, nesse sentido, ou porque não tem, né, ou porque de fato falta pouco de... Eu acho que aí entra muito a questão do clientelismo dentro da administração pública, né, o tigelogismo, é a questão assim, eu vou fazer isso, mas você não faz isso. Então, esse tipo de barganha que você comentou, né, dentro às vezes do poder legislativo, né, que compromete todo o trabalho do vereador, e hoje as pessoas falam muito isso, né? Então, por exemplo, nas eleições, a gente está em campanha, a gente vê muito se falar em compra de voto, em venda de voto. É uma coisa assim que tem que ser abominado dentro da sociedade, né? E então, é o que eu comentei no último vídeo. Eu vi. Não sei se isso está errado de forma ampla, né? Quem vende, quem Por isso compra. que nós não temos muitas vezes renovação, porque aquele que quer renovar não entra com dinheiro na campanha. Não entra. Vai competir com quem? E é o que eu falei no vídeo, eu falo aqui. Se você pegar os R$100, dividir pelos 4 anos... 6 centavos, né?
dá 6 centavos, divide pelos 4 anos, divide R$25 por ano pelos dias. Vale você ganhar 6 centavos por dia para andar no transporte público lotado, depois ficar reclamando na rede social? Para ganhar uma cesta básica, para ganhar um transporte de ônibus, uma dentadura. Uma coisa que eu achei interessante, eu até comentei isso com o mestre em outro momento, mas eu acho que deveria ser uma proposta, porque hoje a gente está na era de tecnologia. Né? Então, os vereadores estão lá representando os interesses da sociedade, os interesses dos munícipes. Mas muitas vezes os interesses dos munícipes, eles mesmos não sabem o que está sendo discutido na Câmara. Não participam, né? Não porque não participam, mas porque sequer tem noção do que está sendo debatido dentro da Câmara. Então, com a tecnologia que a gente tem hoje, isso daí é uma questão de proposta, sugestão que eu faço para o próximo mandato dos vereadores, caso a gente não entre, né? Mas que informatizassem a questão das sessões e avisassem com antecedência quais seriam as matérias que seriam debatidas durante aquela pauta, durante aquela sessão, porque vamos dizer lá a questão tributária do município, ou alguma questão que seja de competência ali da própria Câmara dos Vereadores para discutir. Obviamente tem coisas que eles não é de nível municipal. Mas por que não abrir isso daí nas mídias sociais? Facebook, Instagram, WhatsApp e tudo mais, né? Divulgando para a classe, para os empresários, exatamente o que está sendo debatido. Né? Aí o que você vai fazer? Você vai fazer com que o empresariado participe daquela sessão, né? E veja exatamente quem ele elegeu, o que está sendo discutido. Democracia participativa de uma forma mais tecnológica. Isso é verdade. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, mas vamos, né, compartilhar mais quem está entrando aí, já estamos quase chegando em 100 compartilhamentos, vamos ultrapassar, Thiago, a live da semana passada, né? Vamos, né, esse engajamento é muito importante porque o nosso trabalho precisa ter visibilidade, né, Mahat? E quero mandar um abraço pro meu irmão aqui, pro Pedro, pro Vilmar, pro Chevette, pra minha irmã, pro meu pai que tá lá assistindo e mandando um recado aqui. Tamo junto, vamos pra cima. Dona Vilma, Mestre Cício já ganhou. Não, Dona Vilma, vamos trabalhar, vamos, né, atrás dos votos. Vamos visitar o restante da família da senhora que falta, né? E vamos trabalhar. Então, campanha é sola do sapato, né? A tua mãe, Mahat, tá mandando um abraço aqui para você mais uma vez. E aproveitando uma pergunta dela aqui, eu já te faço uma pergunta. Como nós estamos em período, né, de campanha, né, nós somos republicanos, nós somos 10, eu gostaria que você colocasse aqui para o pessoal que está te assistindo, que são teus eleitores, né, o pessoal nosso também, os amigos do Thiago, uma das tuas propostas assim que você caracteriza assim o foco da tua campanha, entendeu? Perfeito. Olha, entre várias propostas que a gente tem que pensar em produzir, até porque as demandas chegam para a gente, você tem que pensar, né, se aquilo também tem viabilidade ou não. Nem toda demanda que chega para um vereador, né, ela é executável. Eu tenho, por ser do ramo jurídico, por ser da área de direito, por ser advogado, eu entendo que existe uma falta muito grande de direito na escola, de noções de direito na escola. Então eu sou membro de um programa chamado Direito na Escola. Esse programa não fui eu que criei, esse programa já existe em outros estados. Ele é em parceria com a OAB, é em parceria com o município, com as prefeituras, e ele visa a implantação no contraturno escolar, ou como se fosse uma oficina, aulas de direito à cidadania, aulas de direito constitucional, aulas de direito eleitoral voltados para adolescentes. Então eu acho que é uma forma muito interessante de você pautar questões que são de extrema importância, que é a vivência, né, daquela pessoa. Eu gosto muito de aulas de direito na escola, eu acho que seria um caminho muito interessante para você dar uma evolução. Mahat, está acabando o teu tempo, Mahat. Também no sentido de cursos técnicos, eu acho muito interessante também a qualificação técnica. Eu acho que português, matemática, geografia, ciência, todas essas matérias são relevantes, são importantes. Mas também tornar um pouco mais técnico para que aquele aluno e aquela aluna saiam da escola já com uma profissão. Sim. Isso é sensacional, porque sai 18 anos ali, muitas vezes não tem nada, não é nem um estagiário, muitas vezes vai lá ser chão de fábrica ou alguma coisa nesse sentido. Então o projeto, o foco inicial seria a implantação realmente de aulas de direito nas escolas, né, nas mais variadas espécies do ramo de direito. Legal, muito interessante essa explanação, Mahat. Então o projeto Mahat é direito nas escolas, né? Isso um deles, né? E isso nós temos aí, acho que quase mais de 300 candidatos a vereadores em Pinhais, né? Diversas propostas, diversas demandas, né? Hoje nós temos assim muitas causas que são levantadas, muitas bandeiras dentro do município, né? Nós, enquanto 10.011, uma das nossas, né, bandeiras
essencial é o município de Pinhais, é a comunidade, né? Um dos nossos nichos é o esporte, porque eu venho do esporte, então eu sei dessa necessidade que tem o esporte. E uma coisa que eu e o Marradi conversamos muito aqui é com relação a uma lei de incentivo ao esporte e aos atletas do município. Não temos em Pinhais então ainda. nós não temos em Pinhais. É um processo não tão complicado, né? Depende de poder legislativo e poder executivo, então essa sinergia dos dois poderes traz essa demanda dentro. Assim, uma das nossas propostas, Mahat, é a implantação de uma lei de incentivo, e isso a gente vai poder, né, tá discutindo junto com a gestão a melhor forma de fazer, né? Eu acho que também a questão do jovem para o trabalho, ele tem políticas no município com relação à fomentação da preparação do jovem ao trabalho, mas elas têm que ser mais ampliadas, mais divulgadas. Às vezes essa falta de publicidade que nós comentamos dos atos da gestão deixa de chegar até a comunidade. Então a gente tem que hoje pensar em preparar o jovem para o trabalho. O sistema FIEP, ele tem um trabalho muito interessante nesse sentido, que ele trabalha o filho do funcionário desde a educação infantil, né, no ensino médio, né, ensino superior, prepara para o trabalho. Por quê? Quando você tem pessoas preparadas, né, para o trabalho de forma contínua, você tem um trabalho mais de qualidade. Então essa política do IEP tinha que ser, na verdade, uma política praticamente generalizada dentro das gestões públicas, né? E não é. Então isso é muito importante. Então, uma das nossas propostas é essa fomentação do jovem para o trabalho. Você, enquanto, né, conselheiro da juventude, sabe dessa demanda, né? Hoje em dia nós temos alguns projetos do governo federal, Menor Aprendiz, evoluiu, né, muito bom, mas tem muitas coisas que podem se fazer também dentro da municipalidade, né, Tiago? Essas demandas, você, além dessas demandas de preparação ao trabalho, Tiago, você identifica as outras que é necessária dentro da comunidade? Então, Cícero, principalmente desse questão técnica, de cursos técnicos, é a maior que se tem. Porque aqui, citando novamente o LDO, que aconteceu em 2019, Sim, que era de 2020, estava elencado em como terceira prioridade, a implementação de cursos técnicos. E em cima, saúde e segurança somente. Então, lembrando que essas pesquisas foram feitas com 1.062 pessoas, principalmente nos dois colégios maiores de Pinhais, que é o Castelo Branco e o Arnaldo Busato. Então você consegue notar que são os jovens mesmos que requerem esses cursos técnicos. E eu fui junto ao conselho, essa é uma pauta do conselho também muito latente, porque em 2018 no fórum da juventude municipal foi elencado também essa questão dos cursos técnicos, porém é um pouco difícil lidar. Nós temos cursos profissionalizantes de capacitação profissional que ocorrem no centro da juventude, porém cursos técnicos de fato só existem dentro dos colégios estaduais. E para se implementar um curso técnico dentro de um colégio estadual é uma política estadual, mas a burocracia é gigantesca. Falando por vivência própria, no Castelo Branco tinha e ainda tem a iniciativa e a vontade da direção em, além do curso de segurança do trabalho, implementar um curso de farmácia. Eles estavam com tanto de papel para preencher, de protocolo, não sei o que lá, para implementar. E não vai, porque eles dizem que precisa ter, por exemplo, no caso, um laboratório. Só que não vem o dinheiro para o laboratório, então o colégio vai conseguir o dinheiro como? Uma questão do Estado. Então são muitas variáveis. E além disso, nós temos muitas outras coisas. Uma coisa que é latente, que já existe dentro do município, é a questão do preparo pré-vestibular. Nós temos o cursinho, que infelizmente não abrange tanto jovens assim, mas já é uma iniciativa excelente, que todo ano tem jovens matriculados que se preparam gratuitamente dentro do município. Então, esse caminho que está se seguindo é excelente, é o melhor caminho, pelo menos na minha visão até o momento. Claro que em mundos ideais nós poderíamos dizer que a implementação de mais tecnologia, que é uma dificuldade que está tendo, principalmente com o ensino EAD dentro do município, colocar internet para todos, ou pelo menos em pontos específicos, como praças, bosques, etc., seria interessante
colégios com equipamentos técnicos, tablets, computadores, para influenciar e ajudar os alunos a terem essa primeira iniciação com a tecnologia, que hoje é cada vez mais essencial na sociedade como um todo. Nós só estamos aqui por causa da tecnologia. No escritório de advocacia você faz petição, faz tudo com o computador, precisa saber digitar, saber acessar a internet. Então, tudo é tecnologia, né, Thiago? Pessoal, Isso. mais uma vez, muito obrigado, né? Já estamos quase em 90 compartilhamentos aqui, vamos aumentar, vamos compartilhar a nossa live aí, vamos curtir, vamos divulgar para os amigos, porque o nosso trabalho precisa ter visibilidade, né, Mahat? A gente precisa poder estar apresentando às pessoas as nossas propostas, né? E eu gostaria de, antes de mandar um abraço para algumas pessoas que estão mandando um abraço para o Thiago, para o Mahatma aqui, responder uma pergunta do Nilton. O Nilton fala bem assim, Mahatma, ó, eu acho interessante essas questões, porque é uma pergunta que faz sentido dentro, hoje, do contexto nacional que a gente vive com relação à política, né? E isso começando pelos municípios, mas isso também tem relação com a questão da Assembleia Legislativa, do próprio Senado, né, do próprio da Câmara dos Deputados. Olha que ele fala, muito interessante, Thiago, você vai responder essa pergunta, né? Todos nós temos o nosso ponto de vista, mas você responde essa pergunta. Boa noite, vereador não deveria existir, só esprova o serviço do prefeito. De fato, né? Por isso que a gente fala muito no novo, né, Thiago? De uma nova forma de fazer política, né? Hoje eu recebi uma mensagem muito bonita, porque às vezes as pessoas mandam animado na campanha. Tem dia que você não está animado, acontece alguma coisa, e ele não, você não pode desistir, vocês são a renovação, vocês precisam continuar, as pessoas precisam das reflexões de vocês. Então, isso é muito interessante e vai mais de encontro com a resposta para o Nilton. Tiago, o que você acha, enquanto crítico, conhecedor da política, né? Toda essa experiência que você tem, que você adquiriu dentro desse processo de conhecimento evolutivo que você teve, como que você responderia essa pergunta para o Nilton? Abraço, Nilton! Olha, é bem complicado. Obviamente que, de forma pragmática, uma opinião pessoal, é respeitável, mas quando você leva em consideração toda a trajetória da política, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, você tem a teoria dos três poderes de Montesquieu, que é o seguido amplamente até hoje. Não foi criado novas coisas do tipo. Foi adaptado à realidade de cada local, mas nada além disso. E nele constitui o poder executivo, legislativo e judiciário. Então, basicamente, um para ter harmonia no outro e um não mandar no outro, mas eles se equilibrarem. Então, se você analisar de uma forma ampla, visando no Brasil, nós temos o Poder Executivo Federal, que é o presidente. Nós temos o Legislativo Federal, que são os senadores que representam o próprio Estado brasileiro, e os deputados que representam a população. Se você olha em âmbito estadual, Poder Executivo, Governador, Poder Legislativo, as Assembleias Legislativas. Se você olha em âmbito municipal, Poder Executivo, Prefeito, Poder Legislativo, os vereadores. Então, é estruturado dessa forma. Não atrapalha de forma alguma o trabalho do prefeito, porque se o prefeito estiver trabalhando de forma correta, os vereadores não têm muito o que fazer, digamos assim, porque o trabalho já está correndo, o trabalho deles é fiscalizar, eles estão fiscalizando, está correndo tudo bem, excelente, perfeito. Então eles trazem inovação. Quando você fala que não deve existir, eu entendo, trabalhando no contexto geral, obviamente, que é por causa do descontentamento com a política que existe. Mas aí eu te peço para voltar desde o início da live, se você não está acompanhando, para fazer um compêndio disso. Porque é ruim. Mas é necessário. Melhor assim do que não tem uma ditadura. como defender. Não tem. Isso é verdade. Mas só vai melhorar se quem se opõe ou quem acha ruim fizer o trabalho de casa, que é um trabalho simples. A cada 2 anos você senta na sua casa, no seu sofá, começa a refletir. Será que eu voto no Cícero ou será que eu voto no Mahatma? É simples. Cada 2 anos você vai dar 2 votos agora, mais votos em eleições para governador, presidente, etc. E você vai ficar com a tua consciência limpa. Tranquilo. Agora, quando você vê uma pessoa falando isso, ao mesmo tempo que os números de votos brancos e nulos
que no pleito eleitoral, de fato, na votação, foram são muito totalmente descartados e são cada vez maiores. Como que você quer reclamar se você vê que não se faz o dever de casa? Isso é verdade. Então é uma culpa compartilhada, digamos assim. Obrigado, Thiago. O Thiago não explica, ele dá uma aula, né? A gente tem bastante pergunta aqui, pessoal. Thiago Marrato, peço que vocês se atentem ao tempo, né? Para responder e sejam bem objetivos, bem direto, para a gente poder responder todos que estão mandando aqui, porque posteriormente vão ficar algumas perguntas para trás. Compartilhem, curtam, comentem, divulguem com os amigos, que a nossa live está tendo uma boa audiência e mais uma vez agradeço a presença. Vamos falar um pouquinho de esporte. Vamos falar um pouquinho de esporte. Antes eu quero fazer uma pergunta para você, Marrato, que mandaram aqui, mas eu vou passar uma para o Thiago antes, que está na vez aqui. Thiago, o que a veredoria pode ajudar a juventude hoje em Pinhais? Essa pergunta é do Eduardo Neto, nosso amigo, nosso companheiro da campanha aí, também uma pessoa muito conhecedora da política, e você também é amigo, né? Ele fez essa pergunta. Um abraço, Eduardo, e vamos buscar voto amanhã, hein? 10/011. De forma geral, não só os vereadores, mas a população e os futuros vereadores no mandato de 2021 para frente, é incentivar, dar oportunidade, tanto em seus gabinetes, tanto em ações, porque o jovem, hoje em dia, eu até estava ano passado no programa do Chicão, um abraço pro Chicão, que Chicão Samavelha, Chicão, muito faz bacana aqui em Pinhais, e ele me perguntou, em relação, por que a juventude não está tão atuante na política ou coisa do tipo? E eu elenquei que primeiro, porque é chato. Não é todo mundo que vem e fala assim, não, eu gosto de política pra caramba. Mas veja só, Thiago, é só você te cortando, desculpa. Mas aqui é normal a gente cortar, pode cortar, tá? Só não pode dar tiro. Esses dias nós fizemos uma live com o deputado e falou, vou te cortar. Quando eu estiver cortando, beleza, a hora que ele tava dar tiro, não dá. Eu, por exemplo, eu venho de um movimento de esquerda muito grande. Eu participei de movimento estudantil, fui do Grêmio, fui do PCdoB, entendeu? Tive uma visão muito esquerdista, e muda-se no decorrer dos tempos, né? Então, essa vontade da política é uma formiguinha que morde a gente lá. Então, se você tem vontade, você não precisa ter vontade da política, você tem que ter vontade de ajudar o próximo, né? Quando a gente ajuda o próximo sem querer nada em troca, isso é política, né? As pessoas às vezes falam, mas eu não gosto de política. Às vezes você ir lá na prefeitura fazer um protocolo, isso é política. Então, essa questão tem que ser mais discutida dentro da sociedade. Porque muita gente vê a política como um fim. Mas a política, na maioria das vezes, é um meio. Porque quem que não quer morar num bairro melhor? Quem que não quer ter mais facilidade para abrir uma empresa? Quem que não quer ter melhor acesso à educação? E é isso que acontece. Mas voltando a essa questão, ele me perguntou isso e eu respondi, primeiro, porque é chato, porque não é todo mundo que tem essa vontade, que vem aqui 9 horas da noite falar, discutir política, conversar, não é todo mundo que para assistir. Não para, isso é verdade. E segundo, capacitação. Os jovens cada vez mais estão se capacitando. Isso é bom. Então, o que acontece isso? Eu estou dando minha cara agora, mas desde antes eu já vinha trabalhando e não mostrava meu rosto tanto. 2016, se alguém me conhecia, era dentro do colégio. Fora não tinha. E hoje você é referência, né, cara? Eu fico muito lisonjeado, mas não sei se é tudo Ontem ele passou uma mensagem, vamos fazer uma live. Eu falei, vamos, amanhã já. Não pode deixar. Eu não sei Obrigado, se é Thiago. mas eu agradeço. Não, imagina, não, isso é fato. Mas é bom porque é informação, né? Isso é informação para a população. Essa educação política. Educação política, Então, depois disso, eles voltam para a política, daí não são jovens ainda, mas não tão jovens, estão com 30 anos, 29, mas com a bagagem maior. Então, quando se fala de vereadores, prefeitos, políticos em geral ajudar a juventude, são com iniciativas que promovam oportunidades, porque é isso que a juventude precisa. Nós temos um potencial gigante, e isso em 2016, nas ocupações, foi demonstrado claramente. Todo mundo falando muito mal das ocupações, e claro que daí entra em mérito de se é válido ou não é válido, se eu quero ou não quero reforma de ensino médio, isso não é o tema aqui, mas o que se mostrou com a juventude é que ela é altamente responsável, mesmo organizando entre si. Então, iniciou-se com um pequeno movimento e foi crescendo, fazendo realmente um tsunami. E quando você entrava dentro de um colégio, por exemplo,
você olhava assim e falava, não, tem alguém aqui organizando as coisas? Não, são os próprios jovens. Próprios jovens cozinhando, limpando o colégio, como dentro do Castelo, que é a minha vivência, dentro do Arnaldo, que eu passei muito lá, reformando coisas que eles podiam, estava no estado deles, eles conseguiam cuidar da horta, coisa do tipo, fazendo pequenas manutenções. Então você vê, se jovens tão novos, adolescentes, conseguem fazer isso sem tantas oportunidades hoje, imagine se os políticos virassem o rosto. Uma coisa que eu falo para todos aqui, ninguém percebeu isso ainda, mas a população de Pinhais é uma das populações mais jovens do Paraná. Segundo as eleições, os números das eleições de 2018, isso são números incompletos, porque no censo de 2010 nós temos um pouco mais de 100 mil pessoas, na eleição de 2018 nós temos 85 mil votantes. Desses 85 mil votantes, 60 mil, pouco mais de 60 mil, são jovens. 50% masculino e 50% feminino, mas 60 mil pessoas, mais da metade da população. Então, se você não olhar como político para a população jovem, olhe como eleitores. Isso é verdade. Porque são massivos dentro disso. E os jovens que estão buscando oportunidade. Eu vou fazer um adendo aqui com relação ao esporte também, porque a gente estava falando da política e o jovem se inteirando da política. Para chegar nesse momento e ele começar a querer se interessar por política, ele é uma construção que se faz. E essa construção muitas vezes ela é pela inclusão social por meio do esporte. Né? O esporte, e às vezes parece que é uma matéria tão batida, né? A gente fala de esporte, educação, segurança, são matérias tão batidas que as pessoas às vezes não dão aquela credibilidade quando a gente começa a falar. Mas quando a gente pega o esporte e vê realmente como uma ferramenta de inclusão social sensacional, espetacular, né? Que transforma as vidas, né? E o Cícero está aqui para confirmar isso, porque não só transformou a minha vida, mas de outros colegas que hoje são médicos, são advogados, são engenheiros, né? Vou te dar um abraço. E é verdade, porque isso que ele fez, isso que o Cícero fez com a inclusão social por meio do esporte, eu me lembro, e minha mãe está assistindo e ela sabe muito bem, eu fiquei anos sem pagar academia porque eu não tinha dinheiro para pagar academia, e ele nunca cobrou, né? Então assim, cobrava o quê? Disciplina, tá lá, tem que ir, né? E a inclusão social no sentido de que o atleta, o aluno, né? Às vezes ele não tem nenhuma referência em casa, materna e paterna. Chega na academia, tem um mestre lá, que ele chega lá de qualquer jeito, o mestre já fala, bate aí continência, né? Entra no tatame, respeita, não é hora de falar. Então muitas vezes um mestre de uma academia, seja taekwondo, judô, karatê, muay thai, existe uma hierarquia, que isso daí é a bagagem que ele vai ter para toda a vida dele. O esporte ele tem uma riqueza tão grande, né, que muitas vezes ele não é explorado como deveria. E se a gente quer que os alunos, que os adolescentes sejam pessoas questionadoras, eu acho que está aí uma ferramenta, a educação e o esporte transformador. Um dado que eu queria trazer... Olha para a câmera. Um dado que eu queria trazer é o seguinte, nós temos também muitos atletas que chegam em alto nível, são atletas de alto rendimento, mas são atletas que têm 2 braços, 2 pernas, certo? E nós temos também aqueles atletas que têm algum tipo de deficiência física. Ou pessoas que nem se encontraram como atletas, nem sabem. Às vezes, até o internauta está em casa, um adolescente não tem um braço e não se vê jogando vôlei. Não se vê jogando futsal ou alguma coisa do tipo. E nós temos o paradesporto que é rico. É de uma riqueza e de uma forma, né, de interação social desse jovem, onde ele vai participar de um grupo de pessoas, né, que vão levantar a moral dessa criança, desse adolescente, né? E é uma coisa rentável também, porque esses atletas, eles ganham também, são remunerados para isso, né? Então é uma forma de você estimular e incluir esses adolescentes. Um dado que eu gostaria de trazer para vocês é o seguinte: no Brasil, segundo o censo de 2010, que foi o último, né, no Brasil, a quantidade de pessoas, né, com algum tipo de deficiência chega a 24% da população. É 1/4 da nossa população, né? Pensando nisso daí, eu tive uma reunião esses dias com o deputado estadual subtenente Everton, que tem um projeto espetacular. Muito bom. Ele tem uma frente parlamentar que ele criou, né, voltada realmente ao parte desportivo, que é sensacional, de inclusão desses atletas. Então é de uma riqueza tão grande, e a gente às vezes esquece de falar e de alavancar pessoas como o mestre Cícero, né, que muitas vezes ganhavam uma mixaria, né, de remuneração, porque eram
50, 40 reais de mensalidade, mas estava ali, ó, cuidando de uma série de crianças que são sonhos. Né? E qual que era o sonho de todo mundo que estava ali? Né? Isso em todas as academias, provavelmente você chega para uma criança e fala, qual que é o teu sonho hoje de atleta? Quero ser campeão olímpico, quero ir para uma Olimpíada. Era o meu sonho, é o sonho de várias crianças. No esporte, a gente sempre fala que a gente, além da gente vender a qualidade de vida, né, a gente oferece também a questão dos sonhos, né? A gente vende sonhos para as pessoas. Então, o esporte ele tem esse poder de transformação social dentro da comunidade, mas ele precisa de políticas públicas, ele precisa de inclusão esportiva, iniciação esportiva. E na minha carreira, assim, dentro do esporte, eu desde 96 eu já era faixa preta, eu já tinha uma academia. Meus pais foram embora para Joinville, eu fiquei em Pinhais, fui emancipado, abriu a academia. Então, eu respiro esporte, a minha filha respirou esporte, a minha outra filha vai ser do esporte, porque isso está no sangue. E nessa carreira, Mahatma, Thiago, eu tive muitas portas na cara. O poder público é fechado para o esporte. O político, ele acha que o esporte não tem voto. Ele acha que o esporte dentro da comunidade não é uma coisa essencial. E esse é o momento, né, da gente provar que isso não é verdade, né, Mahatma? Que o esporte ele transforma a vida, que o esporte ele tem a sua função dentro da sociedade. E nesse momento, né, de campanha, a gente leva a bandeira do esporte como referência, porque a gente vai usar do esporte como ferramenta para a gente mudar muitas coisas dentro da comunidade. Então, a criança que está no esporte, ela não está nas drogas, ela não está propensa à violência infantil, né? Ela não está refém da marginalidade. Eu acompanho muito essa questão dos dados do SINASE, e Pinhais evoluiu muito com relação às políticas esportivas, culturais, né? A questão também do empreendedorismo está bastante alavancado dentro do município, e isso fez com que, né, caísse. Pinhais era o 13º em marginalidade dentro dos dados do SINASE. Hoje ele já não aparece praticamente. A implementação do Centro da Juventude em 2012 no bairro Maria Antonieta, Isso que era a concentração. Basicamente, Thiago, uma verdade. Foi o ponto de declínio desses dados. Eu não tenho dados, mas assim, o esporte ele faz com que, exatamente o que o mestre Cícero disse, faz com que a criança saia da rua e fique dentro de uma academia com uma ocupação. Ou seja, ele não vai estar cometendo crimes, né? Diminuindo assim a massa carcerária também, eventualmente, aí, né? Futura, porque se transforma em um crime futuro depois que atingir a maioridade civil. Uma coisa super interessante também é que quando aquele menino, aquela menina está numa academia, sim, o relacionamento dele também sexual diminui muito. Então, assim, a taxa de meninas que engravidam, né, na adolescência diminui drasticamente quando você tem esses adolescentes fazendo algum tipo de atividade, algum tipo de esporte. Então é muito interessante também isso daí, porque também acaba sendo uma conscientização. O mestre, o professor, ele está lá também falando sobre essas questões, né? Não é só um treino. Isso é verdade, Mahatma. Deixa eu mandar um abraço aqui, Thiago. Tem umas pessoas mandando um abraço para você, acho que estão mandando para você. Você vai, né, poder agradecer a todas aí. O Valdecir falou para você. Daí, meu amigo Thiago, grande parceiro. Josué Valério, Republicanos, grande abraço, Republicanos. Mahatma, e complementando aquilo que você falou, né, o Thiago está aqui, ele pode, né, dar a opinião dele também. Dentro do esporte, vamos citar hoje praticamente uma coisa que está muito em evidência, a discussão do município, a questão do velódromo, né? Eu como, né, um esportista, um mestre, né, eu sei, enquanto também munícipes, do que aquilo vai representar dentro de Pinhais. Com certeza. É um complexo assim, de uma extrema grandeza. É um ano eleitoral? Mas é uma coisa que vai ser boa para a comunidade, né, Mahatma? Vai ficar. Ali nós vamos ter, né, um centro de eventos muito grande, né? A capacitação de atendimento ali é muito ampla, né? As cantatas que antes se faziam no Positivo, em Curitiba, dá para se fazer ali. Então, aquilo ali é para a comunidade, né, Thiago? Então, a política ela tem que ficar apartada dessas questões praticamente na comunidade pejorativa. Se é bom para a comunidade, né, não tem por que a oposição, né, a situação, falar isso não vai ser feito. Não, tem que pensar na comunidade, né, Thiago? É uma crítica sem fundamento também. Às vezes falta informação e quando eventual oposição vem a público, né, tentar dar descrédito, desmerecer uma gestão com informações muitas vezes que são falaciosas é complicado.
é importante dizer a todos os ouvintes e internautas que toda a verba para a construção daquilo ali, não houve uma retirada dos cofres públicos do município para a compra de toda aquela estrutura. Aquilo ali, como já foi defendido pelo próprio deputado federal Luizão, veio, né, da Olimpíada, né, já veio já veio uma estrutura pronta para cá. Né? Então, assim, agora o que precisa é de recurso que já está sendo discutido com o governo do estado, né, para ampliar a questão de estruturar a parte interna e tudo mais. Mas essa estrutura já veio. Né? Não é algo que está tirando da saúde, tirando da educação, até porque é uma questão técnica que cada destinação para a área da saúde, para a área da educação, infraestrutura, ela já é uma destinação por meio de leis de diretrizes orçamentárias e tudo mais, que já tem uma previsão legal. Então não se tira de uma área para colocar em outra. Né? Então esse discurso, às vezes, de oposição, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque nem tudo que é falado, de fato, representa a verdade. É algo muito técnico e é que às vezes não chega aonde deveria chegar, que é na população. Na população, né? O que ocorre, e eu não falo especificamente do velódromo, e até porque eu não entro nesse jogo de futebol, nessa torcida, é que existem verbas impositivas. Sim. Quando as pessoas pensam em orçamento público, muitas, por desconhecimento, pensam que é igual na nossa casa. Eu recebo lá 5 mil por mês, e daí eu tenho conta de luz, conta de água, alimentação, mas esse mês eu estou com vontade de comprar uma TV para minha sala. E eu tiro do meu bolso, vou lá e compro. E não acontece assim. No poder público é destinado o dinheiro. Então, todo ano tem o LDO, que destina o dinheiro, e eu falo assim, desses 5 mil reais que vem para minha casa, eu vou investir 400 reais em alimentação, 500 em insumo básico, energia, luz e tal. Se eu quiser comprar material, coisa física, eu tenho 1.500 reais lá. O resto eu vou investir. Mais ou menos assim que funciona. Então, quando você pensa nesse sentido, e não chega a informação, infelizmente, o que importa é o que é falado, que as pessoas entendem. E esse daí, eu vou entrar agora no mérito do velódromo, é um problema muito grande que eu vejo, pelo menos, da administração que ocorreu. Porque eu creio, a história do velódromo é antiga. Mas eu creio que traga benefícios para o município. Até porque vai ser construído não somente o velódromo, tem quadra, serve para inúmeras outras coisas, mas a clareza falta. A clareza de explicar para que vai servir, quais as funções, os gastos que terão, porque terão gastos. Mesmo que nós temos a verba impositiva, que já veio, que está sendo utilizada, o aluguel foi pago com algum dinheiro, o futuro vai ser pago com algum dinheiro que sai do bolso, obviamente, do poder das pessoas, e as pessoas que vão trabalhar lá dentro também vão ter que ser realocadas. É aquilo que eu falo, Thiago, acho que na live passada a gente comentou isso. Não basta o poder público lá colocar o velódromo, né? Não basta a gestão colocar o velódromo. Tem que dar estrutura. Né? Não adianta ter uma estrutura e não ter material humano, né? Não ter condições de trabalho para os profissionais. Tudo isso influencia. Eu acho que a gestão peca no sentido de não esclarecer isso para a comunidade. E aí que o pessoal fala mesmo. Não é ruim. Mas você tem que mostrar para onde você está indo. Afinal, é o meu dinheiro, é o teu dinheiro, o dinheiro de uma rádio que está indo para lá. Sim. Você quer que o teu dinheiro vá para um lugar que você não sabe o que está acontecendo lá dentro? Eu não quero. Uma coisa que eu acho errado também, talvez vocês concordem comigo ou discordem, né? O vereador, o político de uma forma geral, né? Deputado estadual, deputado federal. Eu preciso fazer uma agenda para falar com fulano de tal. Você é eleitor, você paga imposto, né? Você votou na pessoa, você não precisa marcar, você pode falar com essa pessoa a hora que você quiser. E isso se cria aquela redoma, né, em cima do político depois das eleições, que as pessoas se distanciam. Então, acho que isso que é o erro hoje do político que está com o mandato, né? Criar essa redoma como eu já disse, é entendível e sensato que os políticos não consigam atender todo mundo. Porque a nível municipal, digamos assim, fazendo a conta básica, 9 mil pessoas para um atender, com a sua equipe, obviamente. Daí você sobe para nível estadual, os deputados, é um deputado para milhares de pessoas.
muito mais do que dentro do município. Mas a equipe aumenta. A equipe aumenta, obviamente. Você só olha para nível federal, é um deputado para milhões de pessoas. Então, obviamente que ele não vai conseguir te atender. A equipe existe. Só que o que existe muito é a coletividade. E quando é coletivo, os deputados são mais receptivos. E é por isso que eu defendo tanto a ação de um conselho municipal, porque eu, como Thiago, eles podem não me atender. Mas como conselho? Mas como presidente do conselho, levando, e é o que é um vereador, por exemplo, ele representa... É aí que eu falo, né, doutora, a questão do terceiro setor. O terceiro setor, ele veio, né, ele tem um papel muito importante dentro da sociedade, né? Ele fala, poder público, tem o particular, tem o privado, mas tem o terceiro setor, que fica entre o segundo e o primeiro. E é essa proximidade que tem que se fazer com a gestão. Então, os conselhos, eles têm extrema importância dentro da comunidade. Conselhos, associações de moradores, grêmios estudantis, diretórios de centros acadêmicos, todas as representações de pessoas em geral que têm um coletivo e trazem um coletivo, são essenciais e são os que fortalecem essa troca, essa requisição de direitos. Isso é verdade. E é bastante importante, né, Mahat? Nós que estamos aqui candidatos, né, gostaria de mandar um abraço a todos aí e também avisar que sábado, 10 horas da manhã, nós vamos fazer aqui na Jacob Macanhã um adesivaço. Gostaria de convidar você para vir participar com a gente, conhecer as nossas propostas, conhecer o nosso trabalho, né? O Republicanos, ele está aí e ele quer ter a sua vez, quer ter um respaldo dentro da comunidade de Pinhais, e eu peço para que todos se juntem a nós nessa bandeira, né, Mahat, nessa luta, porque não é fácil, né, estar candidato. Você tem que estar preparado para muitas coisas boas, para muitas coisas ruins, mas como a gente pensa na comunidade como um todo, né, Mahat, a gente não desiste, a gente é perseverante, né, a gente vai até você de uma forma remota ou de uma forma presencial. Nós vamos estar pedindo voto para você e, por favor, né, a nossa bandeira é a comunidade, é o município de Pinhais, é o esporte, é a saúde, é a educação, e a gente só quer melhorias para a comunidade. Mahatma, eu faço uma pergunta aqui para você, daí já vou passar as considerações finais para o Thiago, né, para passar as considerações finais para você também. O Eduardo Mahatma, ele perguntou aqui, você levantou uma bandeira muito importante, né? Nesse período de pandemia, Thiago, todos nós sofremos de uma forma diferente, né? E aqui em Pinhais nós fizemos uma corrente muito forte para a retomada do esporte. Não só em Pinhais, mas como, né, no estado do Paraná também. Gostaria aqui de mandar um abraço para o secretário Hélio Ibinski, da Secretaria da Superintendência do Esporte do estado do Paraná. A retomada do esporte foi uma coisa muito difícil. E você fez uma frente muito forte com relação às vans escolares no município, que também, Thiago, é um segmento que sofreu muito, né? As aulas pararam, né? As vans realmente pararam também, né? Aquela relação da van com os pais que mantinham o pagamento ficou um pouco deficitário, porque todo mundo estava praticamente passando por uma crise econômica, ainda estamos, né, Mahat? E você levantou essa bandeira, você viu isso como positivo, assim, mas condense a tua resposta há pouco tempo, entendeu? Que a gente está inspirando. Você bem objetivo. Tá. O que acontece, eu levanto essa bandeira dos transportadores escolares, até porque muitos dos meus clientes são transportadores, têm vans escolares. E o que acontece? Foram os primeiros a parar, isso é fato. Né? Suspendeu as aulas escolares, imediatamente os transportadores escolares deixaram de trabalhar e, consequentemente, os pais, né, deixaram de pagar também a prestação. Não havia serviço, então sem contraprestação eles não pagaram. O que acontece? Grande parte, 100% desses transportadores, homens e mulheres trabalhadoras, sustentavam suas famílias por meio desse trabalho. Pagavam o seu financiamento da van escolar com esse trabalho. Então, muitos tiveram que entregar as próprias vans, né? Hoje nós conseguimos, há pouco tempo, nós conseguimos junto à prefeita Marli Paulino, junto com a vice-prefeita Rosa Maria, nós fizemos um decreto em que estreitava um pouquinho os laços aqui entre o poder público e os transportadores, no sentido de
favorecer, flexibilizar para que eles pudessem fazer o transporte de funcionários de empresas. Mas infelizmente nós não tivemos uma adesão por parte do empresariado local, e aqui fica, né, um apelo ao empresariado local, quem tem indústria com mais de 30, 40 funcionários, que contratem. Tem um decreto que autoriza a contratação do transportador escolar para fazer esse tráfego, vamos dizer, transfer out aí, né, do funcionário até a sua residência, da sua residência até a sua casa, até o seu trabalho. Então, a prefeitura conseguiu, por meio desse decreto, tentar de uma forma pequena ajudar, né, porque ela não pode liberar recursos, infelizmente, mas nós estamos, junto ao governo do estado, tentando, através de uma lei que de autoria do então deputado estadual subtenente Everton, para que haja um benefício a esses transportadores de R$ 1.200, R$ 1.500 nesse período de pandemia, que estão sem receber um centavo, né? Então a gente espera e faz um apelo também ao governador do estado do Paraná para que tenha um olhar um pouco especial a essa classe, que hoje no município de Pinhais, pela associação que nós temos dos transportadores escolares do município de Pinhais, chega a aproximadamente 150, né, transportadores, tanto regulares quanto irregulares, que também é uma situação, né, de uma outra live aí que a gente teria que comentar. Mas esse fica o apelo aí a todos os que participam, né, da parte empresarial do município e também às autoridades. Obrigado, Mahat. Está respondida a tua pergunta. Eduardo, muito obrigado pela pergunta, pela participação aí. Eu gostaria aqui também de poder mandar um abraço às pessoas que estão participando aqui, do Ricardinho lá de Piraquara, nosso candidato a vereador, do Laírto do Poço de Piraquara, nosso amigo candidato a vereador. Um abraço para o Everton Moreira, do Republicanos de São José. Gostaria aqui também de agradecer a participação do nosso deputado Haroldo Martins, que mandou mensagem aqui, nosso deputado Recalcate, um grande abraço aí pela ajuda, pelo apoio que o senhor dá para nós nessa campanha, né? E Thiago, passaria aqui para você fazer um agradecimento às pessoas que estão mandando mensagem para você, te agradecer mais uma vez por essa participação. Nós extrapolamos o tempo aqui, né? Nós começamos um pouquinho atrasado, mas mais uma vez muito obrigado, né? Eu sei que você pode muito assomar nesse processo de política com relação à participação sua, com o conhecimento que você tem, tá? A palavra é tua para fazer suas considerações finais. Eu espero realmente poder ajudar. Você já está ajudando, você está aqui, já está ajudando. Forma, e cada vez mais nessa evolução, tá? Eu agradeço muito vocês por me deixarem ocupar esse espaço, por discutirem, ter a vontade de fazer isso. Agradecer a todo mundo que acompanhou até agora, que está compartilhando esses quase 100 ou mais de 100. Vamos chegar aos 100, pessoal, estamos em 90. Eu quero fazer só uma pequena consideração. Eu falei sobre os cursos técnicos. A secretária do Castelo me mandou que eles estão com as vagas de curso técnico e segurança do trabalho abertas. E passando aqui rapidinho, se vocês tiverem interesse, entra no Facebook do Colégio Humberto de Alencar Castelo Branco. É totalmente gratuito o curso, a grade curricular é cumprida em 3 semestres e os requisitos é somente ter 18 anos, o ensino médio completo, a documentação e o histórico escolar. Você tendo isso, você entra no Facebook, entra pelo WhatsApp, que você também consegue no Facebook do colégio, consegue fazer toda essa documentação e começa a estudar, e 1 ano e meio você está com um curso técnico aí que é muito requisitado, que é o de segurança no trabalho. Então, novamente, muito obrigado a você. Legal, muito obrigado, Thiago. Só respondendo a pergunta do Gustavo Melo, que eu acho que é para você, Mahatma. Parabéns pela visão sobre o esporte, sociedade. Gostaria de saber também sua opinião de você sobre o esporte, um cenário que tem crescido cada vez mais. Gustavo, eu acho que essa pergunta, eu não entendi aqui a finalização da tua pergunta. Você entendeu, Mahatma? Não, eu acho que até já foi respondido no contexto, né, da live aqui, mas com certeza tudo que a gente já disse, que o esporte realmente ele transforma, é uma forma de inclusão social, né, não só o esporte, mas também o paradesporto, né, como já foi colocado. Realmente é a linha que a gente tem que caminhar junto, educação, esporte e outras políticas públicas também voltadas ao município. Falando de cursos técnicos, eu me formei em 2005 pelo Arnaldo Busato, né, Fábio Busato, no curso técnico de administração de empresas. Foi um curso sensacional. Não sei se hoje ainda mantém o curso técnico de empresas. Magistério e administração. Foi sensacional. Então, assim, aconselho aquelas pessoas que eventualmente queiram ter um curso de administração, começar a ver um pouco sobre empreendedorismo nessas matérias que tem lá. Eu comecei a fazer direito muito por conta do curso técnico.
que tinha aulas de direito e cidadania também. Então, por conta do Colégio Arnaldo Busato ali, eu ingressei no curso de direito. Gustavo Melo, o pessoal me passaram um ponto aqui e eu vou responder a tua pergunta. Ele fala sobre a questão dos esportes eletrônicos, né? A evolução, né, Gustavo, do esporte eletrônico, acho que você, o Eduardo, hoje em dia, não é só o adolescente, a criança, os adultos também jogam, né? Então, sim, cresceu muito essa questão do esporte eletrônico. Eu acho que não só no Paraná, num contexto geral, é mundial, né? Então, move milhões também esse segmento. Move milhões, assim, é um esporte muito rico, que parece que não existia, né, antes da pandemia. Agora teve um leque muito grande, porque eu mesmo não tenho hábito de jogar. Nintendo, Atari, eu jogava Mario, Gustavo. Mas essa questão começou por volta de 2014, 2015 também, foi crescendo exponencialmente com LOL, com CS, CSGO, na época das Lan Houses tinha o Counter-Strike 1.6, Dota, agora nós temos até esporte eletrônico a nível competitivo mobile, por exemplo Clash of Clans. Então abrange muito a juventude, abrange pessoas e realmente é um negócio muito lucrativo, porque da mesma forma que tem muita gente que assiste futebol, vôlei, tem muita gente que assiste isso, e principalmente agora na pandemia, todo mundo em casa, como o mestre falou, não conhecia, mas de entretenimento, né? Como subiu e ficou em alta, eu comecei a acompanhar. Pessoal, a nossa live aqui eu gostaria de agradecer ao espaço aqui da Luzia, né, do Jefinho, nosso colega, nosso parceiro na campanha. Nossas lives, elas são bem caseiras, como vocês percebem, né? Nós temos no fundo aqui o Jardim Cláudio, uma visão bonita, nós temos o Alto Tarumã, e a gente está dentro da comunidade, a gente quer participar, e às vezes dá uns barulhos de moto, uns foguetes, mas é normal, pessoal. Só não tem tiro, né? Só não tem tiro, é uma live caseira mesmo. E por falar em live caseira, eu gostaria aqui de mandar um abraço, um beijo para minha esposa Andressa, que está sempre assistindo a gente nas lives. Até ela mandou uma mensagem que vai fazer janta, não precisa levar lanche. Obrigado, Andressa. Eu espero que você, nesses 44, 45 dias de campanha aí, você entenda essa questão, né, Mahat? Você também, né? Rafaela também. A gente 6 horas da manhã. A gente fica longe da família, então. Vou pro escritório ainda, amor. Peticionar. Então, obrigado, Andressa. Eu vou fazer uma visita com o Beto aqui e a gente, né, daqui a pouco tá em casa. E muito obrigado pela participação da família toda, dos amigos, dos companheiros, porque fazer política é isso, né, Mahat? É interagir, né? Então, eu peço mais uma vez, sábado, 10 horas da manhã, em frente ao Mercado Santa Helena, nós vamos estar fazendo um adesivaço. Conto com a sua participação. As pessoas que eu ainda não convidei para colocar o nosso Perfurade, o nosso adesivo, porque nós precisamos ter visibilidade, né, Mahat? E os Perfurade é uma das opções que a gente tem aí. Então, a gente agradece a todos que vão colocar o Perfurade, né? A gente faz uma campanha sem custo, Thiago. A gente faz uma campanha no pedir voto, no trabalho, na bandeira, e isso que a gente quer que faça a diferença no dia 15 de novembro. Então, 10/011, pessoal, eu agradeço. Na próxima live nós vamos estar com um assunto aqui muito importante. Eu vou colocar nas redes sociais nossas aí, e acompanhe o nosso trabalho, se cuide, é o momento de se cuidar. Agora eu passo a palavra para o Mahat fazer suas considerações finais. 35 segundos, Mahat. Perfeito. Gente, as minhas alegações finais eu vou pedir encarecidamente que cada um de vocês analisem a conduta dos candidatos a vereadora, as candidatas a vereadora, verifiquem realmente quais desses candidatos e candidatas possam representar melhor os interesses de vocês, de toda a coletividade dentro da Câmara de Vereadores. Dentro dos próximos dias eu vou estar apresentando nas redes sociais também os meus projetos, quais são as minhas propostas para esses próximos 4 anos, e eu espero que vocês votem com consciência, escolham o Dr. Mahatney Braga para vereador 2021, número 10115. Era isso, obrigado. Aí, obrigado, Mahat. Pessoal, mais uma vez obrigado, a gente vai se despedindo aqui. Nós não chegamos ao 100 compartilhamento, mas posterior, você pode marcar um amigo, você pode marcar as pessoas para compartilharem, para as pessoas conhecerem o nosso trabalho, conhecerem o Thiago, que muitas pessoas às vezes não conhecem no município, uma pessoa que muito pode oferecer. Thiago, muito obrigado pela tua participação. E é isso, pessoal, a gente fica por aqui. Obrigado ao Pedro aí, xará do meu irmão, muito obrigado por ajudar o Mahat.
Beto, muito obrigado aí pela ajuda, e todo o pessoal que está envolvido aí na campanha minha, na campanha do Dr. Braga, né? Então, mais uma vez, nós agradecemos, e na próxima live aqui a gente vai estar conversando, talvez fazer uma segunda live, né? Porque a gente tem muito assunto, né? Então a gente tem bastante conteúdo, e isso é rico, né? É rico porque as pessoas veem que a gente está falando, apresentando as nossas propostas. Então nós temos aí pouco mais de 1 mês e 10 dias de campanha, mas a gente vai procurar fazer o máximo nesse período, né, Mahat? A gente tem que se doar para a campanha, porque a gente que não vive da política, a gente vive para a política. Essa é a diferença de dois políticos. Um vive para a política, o outro vive da política. Eu, Dr. Braga, e grande parte dos vereadores que estão aí no pleito querem viver para a política. Ajudar o próximo, pessoal. E talvez você pode ser o próximo ajudado, você pode ser, né, a pessoa que vai estar conhecendo o nosso trabalho. Talvez de algumas formas, eu falo isso, Thiago, porque às vezes a gente vai fazer umas visitas em alguns bairros que às vezes o político não vai, o poder público não vai, e eu como sou do esporte, eu tenho uma mania de chegar numa casa, quantos filhos você tem? Que idade tem aquele menino? Tem 10. A gente tem um projeto aqui do lado. Às vezes as pessoas não sabem. Eu moro perto do Pedro Arizona, né? E esses dias eu dou aula ali no Pedro Arizona, e eu fui fazer algumas visitas. Meu filho precisa fazer algum esporte. 4 quadras do lado, um equipamento da prefeitura, com aula de taekwondo, uma aula de ginástica, ginástica para terceira idade, ginástica para público adulto. Taekwondo para terceira idade, sensacional. Taekwondo para terceira idade, né? Um projeto muito lindo que a gente tem, né? Mais uma vez, um abraço a todos os idosos aí do Centro de Convivência dos Idosos em Pinhais, e todos os idosos, né, do nosso Paraná, do nosso Brasil. Uma salva de palmas para eles. Abraço, pessoal. Grande abraço, pessoal. Mestre Cícero, 10011. Mahatney Braga, 10115. Thiago. Não Valeu, obrigadão aí, gente. Obrigado, Thiago. Valeu. Obrigado mesmo. Nossa, tem assunto pra caralho. Cara, a gente foi quase 2 horas de live. Eu falei que eu virei teu fã, mas assim, realmente...